Bom dia, querido irmão, querida irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Darcy já disse, meu nome é Vinícius Simões. Eu venho da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Eu sou casado com a Tânia. Nós temos um filhinho de 8 anos chamado Miguel. Por profissão eu sou advogado. E nesse tempo estou servindo ao Senhor como secretário-geral do Conselho Nacional da RCC Brasil, colaborando com a nossa pastora, com a nossa irmã querida Kátia, no pastoreio da RCC Brasil nesse tempo. Nós não poderíamos iniciar esse congresso de uma maneira melhor se não nos voltando para aquela que é nossa advogada, aquela que o Papa Pio V chamou de auxílio dos cristãos, Nossa Senhora. Não foi por acaso que nós fomos beneficiados por esse belíssimo teatro aqui, porque de forma muito excelente Nossa Senhora nos apresenta sempre a Jesus. Então não poderíamos começar esse congresso de modo tão especial quanto refletindo sobre aquela que está sempre a nos apresentar a Jesus. Que nós nos coloquemos então debaixo do manto protetor de Nossa Senhora, que nós meditemos em Nossa Senhora, porque ela é a mestra da fé. Ela é a mestra da fé. Ela tem muito a nos ensinar. Ela nos prepara para o novo de Deus. Ela intercede continuamente para que nós sejamos batizados no Espírito Santo, assim como ela foi. O coordenador diocesano de Joaçaba lembrava bem ainda há pouco o que São Luís Maria Grignon de Montfort disse sobre Nossa Senhora. Deus reuniu todas as águas e chamou-as mar. Reuniu todas as graças e chamou-as Maria. Maria então reúne toda a graça, ela é a plena de graça, ela é a cheia de graça. São João Paulo II vai dizer assim: qual é o nome de Maria? Deus lhe deu um nome próprio, cheia de graça. Não é adjetivo, é substantivo. Ela é a cheia de graça e intercede continuamente para que nós recebamos de Deus eternamente a sua graça. E por isso mesmo ela é chamada bem-aventurada por todas as gerações. Por que Maria é proclamada bem-aventurada por todas as gerações? Porque ela é cheia de graça da parte de Deus. Bem-aventurada significa alguém plenamente feliz. Maria é plenamente feliz porque é cheia da graça de Deus. Maria é bem-aventurada porque foi cumulada da bênção de Deus. Deus reuniu toda a sua bênção e depositou sobre Maria. Ser bem-aventurado significa estar em estado de satisfação plena, que não pode ser desestabilizado por nenhum fator externo. Estar em satisfação plena, que não pode ser desestabilizado por nenhum fator externo. Maria é bem-aventurada, plenamente feliz, plenamente cumulada da bênção de Deus, plenamente satisfeita, e essa satisfação não pode ser desestabilizada por nenhum fator externo. Esse foi o título que o Espírito Santo revelou a ela sobre si mesmo. Todos me proclamarão bem-aventurada. Todas as gerações hão de me proclamar feliz, plenamente abençoada por Deus, sinal visível da graça de Deus para o mundo. E olha que interessante,
Aquilo que Nossa Senhora disse de si mesma: me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, de fato acontece. Irmãos e irmãs, até os muçulmanos veneram Nossa Senhora. Lá no lugar mais sagrado para os muçulmanos, em Meca, existe uma imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus no seu colo. E eles reconhecem Nossa Senhora como a mãe de Jesus, uma mulher extremamente importante para a história humana. Então até os muçulmanos reconhecem que ela é bendita, que ela é bem-aventurada. E pasmem, até mesmo Lutero e Calvino reconhecem que ela é bem-aventurada. Há um escrito muito antigo de Lutero que vai se referir a Maria como doce mãe de Deus, que nos ensina a amar e a louvar o Senhor. Doce mãe de Deus, que nos ensina a amar e a louvar o Senhor. Então não somos só nós católicos que proclamamos Nossa Senhora bem-aventurada, plenamente feliz, senão até os muçulmanos, senão até mesmo aquele que desencadeou a reforma protestante, Martinho Lutero, vai reconhecer Nossa Senhora como doce mãe de Deus. Não de um homem, não uma mulher qualquer, mas a Theotokos, a mãe de Deus, que nos ensina a amar e a louvar o Senhor. Por isso Maria é modelo, é protótipo para nós católicos, é modelo para toda a igreja. A igreja vai dizer assim: a igreja levanta os olhos para Maria, que brilha como modelo de virtudes sobre toda a família dos eleitos. Maria, ao ser exaltada e venerada, atrai os fiéis ao Filho, ao seu sacrifício e ao amor do Pai. Nossa Senhora não está preocupada em atrair as luzes para si, as glórias para si. Ela é bem-aventurada porque, cheia da graça de Deus, se apressa em me levar, em te levar até a presença do Altíssimo, até a presença do Senhor. Pelas mãos de Maria, fazemos a experiência pessoal do amor de Deus. Pela intercessão de Maria, somos levados a Jesus para que Ele nos batize no Espírito Santo, para que Ele nos encha de graça, como ela foi enchida da graça do Pai. Então Maria não atrai para si as luzes, as glórias, mas ela se apressa a nos apresentar a Jesus. Que durante esse congresso, nesses dias, nós possamos nos colocar no colo da mãe, para que ela nos apresente ao seu Filho Jesus. É o caminho excelente. Por Maria, somos apresentados a Jesus. Que coisa maravilhosa! Visualize aí na sua mente agora, você no colo da mãe, no colo da auxiliadora dos cristãos, da advogada nossa, da rainha do céu e da terra, sendo levado no colo dela e sendo apresentado a Jesus. E quando você é apresentado a Jesus, Ele não pode fazer outra coisa senão te cumular de graça, te cumular de bênção, te batizar no Espírito Santo. É isso que Nossa Senhora quer fazer continuamente com os seus filhos. Portanto, somos convidados a amar Nossa Senhora, a recobrar o nosso amor, a nossa veneração, a
só a Ele. A Nossa Senhora, ultraveneração, também chamada de hiperdulia, ultraveneração, uma veneração toda especial, e muito mais especial do que a veneração aos santos. A ela, a nossa ultraveneração, porque ela é modelo para a igreja. O recente documento para os leigos, que foi lançado no ano passado pela CNBB, nos recorda algo muito interessante que o concílio já dizia. A dimensão mariana da igreja é maior até mesmo do que a dimensão petrina da igreja. A igreja se volta e reverencia muito mais a dimensão mariana do que a dimensão petrina, aquela que vem de Pedro, que vem do Papa, portanto. Então, a igreja tem uma dimensão mariana muito mais elevada, até mesmo do que a dimensão petrina, a dimensão da unidade em torno de Pedro e dos seus sucessores. A igreja nos convida a nos voltarmos para ela, confiarmos a sua materna intercessão e aprendermos com Nossa Senhora. Nestes 50 anos de RCC, nós somos convidados a reentrar na escola de Maria, nossa mestra na fé. Nossa Senhora tem muito a nos ensinar. Fala para quem está do seu lado nessa manhã: Nossa Senhora tem muito a te ensinar. Vamos entrar na escola de Maria. Vamos entrar na escola de Maria, sermos plenamente dóceis ao ensinamento que ela tem a nos dar. Eu convido você a abrir a Sagrada Escritura em Lucas 1, versículo 26 e seguinte. Lucas 1, 26 e seguinte. Você sabe que de forma explícita Nossa Senhora nem aparece tantas vezes na Sagrada Escritura, porque ela é muito discreta, embora ela esteja presente em todo o Novo Testamento e tenha sido inclusive revelada já no Antigo Testamento. No entanto, na Sagrada Escritura ela não aparece muitas vezes. Lucas 1 é o ápice da presença de Nossa Senhora na Escritura. Então vamos entrar na escola de Maria, ela que tem muitas coisas a nos ensinar. Versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, portanto noiva, prometida, a um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. De antiga tradição cristã, disse que Maria estava em oração. Maria estava em oração, estava numa atmosfera espiritual propícia para que o anjo aparecesse e lhe saudasse. Primeira coisa que Maria então nos ensina: para conhecer o coração de Deus, para conhecer os planos de Deus, é preciso criar uma atmosfera espiritual a partir da oração. Com Deus se relaciona a partir da oração. Fala para quem está do seu lado: meu irmão, é preciso rezar. É preciso rezar. Quem não reza não tem revelação de Deus. Talvez o anjo não aparecesse
que Deus se manifestasse na vida dela. Maria é mulher de oração, é mulher de silêncio espiritual fecundo, e por isso mesmo Maria é atenta à voz do Senhor. Diz o catecismo da igreja que a oração é a elevação da alma a Deus. A oração nos faz penetrar no coração de Deus. É tão bonito quando o profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, diz assim: invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. O que o Senhor está dizendo? Se você orar, se você for uma pessoa de oração, se você invocar o meu nome, então eu falarei ao teu coração, eu te revelarei os meus planos, eu darei direção para a sua vida, eu serei o Senhor da sua vida verdadeiramente. Você estará em sintonia comigo, o teu coração estará em sintonia com o meu coração. É isso que o Senhor nos fala através de Jeremias 33. Quantas vezes a gente bate cabeça daqui para lá, sem saber qual é o plano do Senhor para a nossa vida, qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. E Nossa Senhora nos ensina que para saber qual é a vontade do Senhor na nossa vida, para estarmos em sintonia com Deus, nós precisamos ser homens e mulheres de oração, homens e mulheres orantes, homens e mulheres em sintonia com o coração de Deus. Na nossa vida nós precisamos criar uma atmosfera espiritual favorável para que Deus se manifeste, como Deus se manifestou a Maria através do anjo. Maria é uma mulher de oração. Nesse sentido, eu e você precisamos ser discípulos de Jesus, estarmos continuamente aos pés de Jesus. No ano retrasado, Jim Murphy esteve no Brasil. Jim Murphy era o presidente do ICRIS, do antigo Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica. E durante uma reunião do Conselho Nacional, ele disse assim: eu espero que nós nunca tenhamos que fazer essa escolha, mas se você um dia tiver que escolher entre servir e se relacionar com Deus, escolha relacionar-se com Deus. O que ele quis dizer? Você pode fazer muitas coisas para Jesus e, no entanto, não se relacionar com Ele. Se um dia você tiver que fazer uma escolha radical entre servir, fazer, ou relacionar-se com Deus, escolha o relacionamento com o Senhor. Homens e mulheres aqui reunidos nessa manhã, o Senhor nos convida a uma vida de oração, a uma vida de amizade com Ele, a uma vida de relacionamento com Ele. O nosso relacionamento com Deus não é estéril. Deus escuta todos os nossos clamores. Deus escuta até mesmo os nossos suspiros e quer falar também conosco, quer falar ao nosso coração. Que nós possamos criar essa atmosfera espiritual para Deus se manifestar na nossa vida. Eu tive a oportunidade de ir na Basílica da Anunciação, lá em Nazaré. A Basílica foi construída em cima da casa de Nossa Senhora, quando o anjo apareceu para ela. E espalhado por toda a Basílica existem vários ícones de Nossa Senhora, mas um ícone me chamou a atenção e eu me tornei devotíssimo daquele ícone. Nossa Senhora da Turquia,
Esse é o título dela, Nossa Senhora da Turquia. E olha que coisa interessante. O ícone mostra Maria com a boca pequena, pescoço largo e orelhas grandes. E aí o guia turístico estava dizendo assim: Nossa Senhora da Turquia tem boca pequena porque é a mulher do silêncio, fala pouco. Tem orelhas grandes porque é muito atenta à voz de Deus, é uma mulher de oração. E tem pescoço largo porque aspira a ruar continuamente, aspira o sopro divino continuamente, é continuamente alimentada pela graça de Deus. Como aquela imagem, aquele ícone tem me ensinado. Na nossa vida espiritual, nós precisamos nutrir essas orelhas grandes, esses ouvidos espirituais grandes, para escutarmos a Deus, para acolhermos a revelação de Deus na nossa vida. Boca pequena, que desafio ter uma boca pequena, não é verdade, irmãos? Como nós somos precipitados em falar. Nossa Senhora tem boca pequena e tem um pescoço largo, traqueia larga, para aspirar o sopro, o hálito divino, a rua de Deus. Maria nos ensina a ser discípulos atentos de Jesus, a meditar nos mistérios do Senhor. Versículo 30, irmãos, por favor. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Aqui, o segundo grande ensinamento que Maria nos dá. Maria deixou-se envolver e plenificar do Espírito Santo. Maria foi dócil ao Espírito Santo em contrariedade a tudo aquilo que o mundo poderia ameaçar. Ela poderia ser apedrejada, porque a lei de Israel vai falar que uma mulher adúltera era apedrejada. Ela poderia ser desprezada por José. Enfim, a sua vida poderia se tornar um grande tormento. No entanto, ela foi dócil ao Espírito Santo. Ela só perguntou ao anjo: Como é que se dará isso? O anjo deu a solução: o Espírito Santo descerá sobre ti. Em outras palavras, Maria deve ter pensado: já entendi tudo, se o Espírito Santo vem, está resolvido o problema. Ela foi dócil, ela se deixou encharcar, inundar, plenificar do Espírito Santo. Maria entregou todas as suas seguranças, controles, projetos, receios. Ela entregou seus projetos pessoais ao Espírito Santo e deixou que ele dirigisse a sua vida. Santa Teresa d'Ávila vai chamar a mente de louca da casa. A mente é a louca da casa. Maria entregou a sua mente, a sua mentalidade ao Espírito Santo. Como se dará isso? O Espírito Santo te envolverá. Entrego
a minha mente, eu aniquilo o meu raciocínio diante do conhecimento de Deus. Maria se entregou ao Espírito Santo. Ela nos ensina também, irmãos, a vivermos uma vida no Espírito. O Catecismo da Igreja Católica, número 1699, vai dizer que a vocação do homem é a vida no Espírito. Ou seja, uma vida toda entregue ao Espírito, um coração sempre mais dilatado ao Espírito Santo, uma vida preenchida, lapidada pelo Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é nos tornar santos. Essa é a grande missão do Espírito Santo. Ele trabalha dia e noite para nos tornar santos. Eu sempre costumo, nas minhas pregações, quando eu falo do Espírito Santo, contar uma anedota de teólogos. Geralmente essas piadinhas de teólogos, elas não são muito, você não ri muito, né? Não são muito engraçadas, mas essa nos ajuda a entender a ação do Espírito Santo na nossa vida. Diz que o Espírito Santo, o Pai e o Filho se reuniram numa mesa no reino dos céus. E o Espírito Santo voltou-se para o Pai e disse assim: Pai, a tua missão foi fácil. O Senhor disse: faça-se. Bum! E tudo se fez. Basta uma palavra de tua boca onipotente e tu trazes à existência aquilo que não existe. Faça-se o céu, e o céu se fez. Faça-se o mar, e o mar se fez. A tua missão foi fácil, Pai. Depois o Espírito Santo voltou-se para Jesus e disse assim: Jesus, a tua missão foi um pouquinho mais difícil. O Senhor se desvencilhou da sua glória, assumiu a natureza humana, desceu à terra, e eles judiaram do Senhor. Eles o perseguiram, eles o massacraram, eles o mataram. Mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e voltou para a sua glória de todo sempre. O Senhor sofreu, mas a tua missão também foi relativamente fácil. Mas desde que o Senhor ressuscitou até os dias de hoje, quem trabalha no coração e na mente daquela gente sou eu, Espírito Santo. Então, dos três aqui nessa casa, quem mais trabalha sou eu, disse o Espírito Santo ao Pai e ao Filho. É evidente que onde está o Espírito está também o Pai, está também o Filho. Mas isso é para que nós entendamos a missão do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo nos lapida diariamente. O Espírito Santo nos forja diariamente para que nós tenhamos a forma de Jesus. Jesus vai dizer que o céu tem uma porta estreita. Santo Ambrósio diz: e qual é o formato da porta estreita? O formato da porta estreita é o formato de Cristo Jesus. Portanto, quem não for parecido, semelhante a Jesus, não passa pela porta estreita. O Espírito Santo então trabalha em nós diariamente para nos dar o formato de Jesus, para fazer com que o nosso coração fique cada vez mais semelhante ao coração de Jesus, que a nossa mentalidade fique mais conformada à mentalidade de Jesus. Essa é a missão do Espírito Santo. Bento XVI disse isso: Pentecostes, antes mesmo de ser derramamento de carismas, é dom de santidade. O Espírito Santo vem, a primeira preocupação do Espírito é gerar santos e santas, pessoas muito parecidas com Jesus Cristo, porque só assim nós passamos pela porta estreita. Deixa eu dizer, o Espírito Santo
queima em nós gorduras localizadas que nos impedem de entrar no céu. Gordura, amém? Gorduras localizadas espirituais que nos impedem de entrar no céu. Porque para entrar no céu é necessário passar pela porta estreita. E quem forja isso em nós não é outro senão o Espírito Santo. Nossa Senhora é modelo de entrega total ao Espírito Santo. Como se fará isso? Não conheço o nome. O Espírito Santo descerá sobre ti. Ok, está resolvido o problema. O anjo deu a ela uma garantia: o Espírito Santo vai agir. E ela foi dócil ao Santo Espírito. Nós também precisamos ser dóceis ao Espírito Santo, irmãos. É possível que alguém com 6 meses de caminhada tenha maior crescimento do que o outro com 30 anos de caminhada lá no grupo de oração. Por que isso? Porque essa pessoa com 6 meses de caminhada deu mais vazão ao Espírito do que aquela outra com 30 anos de caminhada. O profeta Isaías vai falar: amplia o espaço da tua tenda, desdobra sem constrangimento as telas que te abrigam. Em outras palavras, abre o teu coração ao Espírito Santo, deixa Ele fazer obra nova com liberdade na tua vida. Nós acabamos de cantar, e eu até vou me aventurar a cantar mesmo sem instrumento. Vamos juntos? Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. Nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Que de ti, Pai, venha o Espírito Santo, porque é pelo Espírito Santo que Cristo é gerado e formado em nós, no nosso coração. É por obra do Espírito Santo que nós nos tornamos semelhantes a Jesus nesse mundo. É possível ter mais do Espírito Santo. Quem aqui quer ter mais do Espírito Santo? Santo Agostinho diz assim: Deus dá o Espírito Santo a quem não tem, para que o tenha, mas também dá o Espírito Santo a quem já o tem, para que o possua em medida ainda mais abundante. Todos nós já temos o Espírito Santo, amém? Mas Deus dá o Espírito Santo a quem já o tem, para que o possua em medida ainda mais abundante. Deus quer nos conceder uma poderosa efusão do Espírito para fazer em nós obra nova, para gerar no nosso coração Jesus, assim como gerou no ventre de Maria. Continuando a leitura, versículo 36. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, vamos ler juntos? A serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Maria então nos ensina a docilidade à vontade de Deus, nos ensina a obedecer sempre a Deus. Como nós vimos ainda há pouco, Maria disse um sim em contrariedade a tudo aquilo que a rodeava. Olho para um lado e para o outro e só vejo problema. Dá vontade de sair correndo a 100 km por hora.
Maria não se deixou levar pelo aparente caos que a rodeava. Eu disse para vocês, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser desprezada por José, dentre muitas outras questões que certamente aconteceriam. Ela seria desprezada, xingada pela sociedade. Os pais dela seriam os primeiros a recriminá-la. E no entanto, ela disse um sim, ela foi obediente à vontade de Deus. Deus tem um plano para a nossa vida, e muitas vezes nós queremos ser os senhores da nossa vida. Nós queremos fazer unicamente a nossa vontade, porque o meu projeto, porque o meu plano, porque no meu entendimento, porque eu acho, eu penso, eu quero. Maria nos ensina a ser obediente à vontade de Deus. Lá no Rio de Janeiro, a gente tem, graças a Deus, um bom relacionamento com alguns padres que acompanham a renovação carismática. Eu tenho alguns amigos padres, e um deles fala assim para mim: Vinícius, eu lutei contra Deus durante 6 anos, porque Deus me chamava, mas eu tinha meus projetos, eu tinha meus planos pessoais, eu tinha minhas convicções, eu. Maria nos ensina a ser dócil e obedecer à vontade de Deus. Obedecer à vontade de Deus. Continuemos lá no versículo 39. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas à montanha, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Aqui, outra lição de Nossa Senhora. Recebeu o Espírito Santo, foi envolvida pela sombra do Altíssimo, recebeu um milagre, teve Jesus gerado, fecundado no seu ventre, e a Escritura frisa que ela se levantou e foi às pressas à montanha. Maria é uma mulher inteiramente disponível a servir ao próximo. Tem uma devoção mariana na América Central que eu gosto muito. Eles chamam Maria de Mamá de Pies Ligeiros, mamãe de pés ligeiros. Maria, a mãe de pés ligeiros. El Salvador, Guatemala, um pouquinho ali também da Nicarágua, aquela região ali. A mãe de pés ligeiros, aquela que se apressa, recebeu a graça, foi batizada no Espírito Santo e se põe a servir ao outro, se põe a ir ao encontro do outro, a oferecer ao outro os dons dos quais ela foi cumulada por Deus. Maria nos ensina a sair de nós mesmos e irmos ao encontro do outro. E aí é preciso você entrar na cena. Sabe quantos quilômetros são de Nazaré até a Incarim, terra de Zacarias e Isabel? 142 quilômetros. 142 quilômetros. Com um detalhe: ladeira acima, porque Nazaré fica ali próximo ao mar da Galileia e, portanto, numa região mais baixa, e a Incarim fica depois de Jerusalém. Jerusalém é o Monte Sião, é a parte alta de Israel. Então Maria teve que subir a serra, 142 quilômetros aproximadamente, para ir ao encontro de sua prima Isabel para servi-la.
uma mulher recém-fecundada e, portanto, possivelmente até com enjoo próprio daqueles primeiros 3 meses de gestação, ela sai às pressas e percorre 142 quilômetros, possivelmente um trecho a pé, outro trecho de burrinho, através de uma estrada chamada Via Maris, que já naquela época tinha muitos assaltos. Era uma estrada principal de comércio do Império Romano, mas já naquela época tinha muitos assaltos, então tinha que se andar em comboio. Maria se submeteu aos perigos da estrada, ao cansaço da estrada, da serra de pedra, porque não tinha asfalto como hoje. Pedra, poeira, calor e tudo que você possa imaginar. Maria não mediu esforços para servir aos irmãos. Diga para quem está do seu lado que o teu cansaço a outros descanse. Se recebemos a graça de Deus, meus irmãos, precisamos transbordar essa graça para nossos irmãos. Não podemos reter essa graça numa espécie de fé intimista. Precisamos extravasar essa graça. Precisamos colocar os carismas a serviço dos irmãos, a serviço da igreja. Nossa Senhora nos ensina a sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro daqueles que necessitam, daqueles que precisam da graça de Deus. Versículo 41. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Maria é a portadora de Jesus para sua prima Isabel. Nós também precisamos ser portadores da boa nova, portadores do Senhor, da boa nova da salvação para tantas pessoas que nos rodeiam nos dias de hoje. Maria foi arca da aliança, levava o Senhor mesmo, o Todo-Poderoso, o Altíssimo dentro de si, e ela se apressa a levar Jesus, a fazer Jesus acontecer na vida de Isabel. E Jesus aconteceu na vida de Isabel quando João Batista estremeceu no seu ventre. A quantas pessoas você tem levado Jesus? Pergunte a si mesmo agora: para quantas pessoas eu levei Jesus ao longo dessa minha caminhada? Seja por anúncio, seja por testemunho, seja por serviço na igreja. A quantas pessoas eu já levei Jesus? Eu já contei esse testemunho uma vez no ENF, mas como certamente nem todos foram ao ENF, como eu me lembrei dele, eu vou repeti-lo aqui para que nós sejamos edificados. Eu estava no consultório de uma médica e ela é muito atrasada, sempre. A minha consulta estava marcada para as 5 da tarde, ela foi me atender às 8 da noite. E uma senhora estava do meu lado e ela falava assim: que coluna desgraçada. Não aguento mais essa coluna. Ela maldizia a coluna dela o tempo todo. Que coluna horrorosa. Se eu pudesse, eu arrancava essa coluna fora. Não aguento mais essa dor. E ela falando, e eu quieto. Teve uma hora que eu perguntei o óbvio: a senhora tem problema de coluna? Aí mais 10 minutos de murmuração. Tenho sim, essa coluna é uma desgraça na minha vida. Não aguento mais de 40 anos com essa desgraça, não sei o que.
Aí eu falei para ela assim: eu também tenho uma hérnia de disco ali, inicial, entre L4 e L5, aqui na lombar, portanto, e dependendo do lugar onde eu me sento, eu sinto uma dorzinha ali, uma fisgada, tenho que esticar aqui de vez em quando e tal, porque eu sinto. Mas eu fiz um RPG, uma fisioterapia e melhorei. Mas tudo depende do lugar onde eu me sento. Eu vou num grupo que tem uma cadeira que eu sento ali e não sinto dor nenhuma. Aí ela disse assim: que grupo é esse? Que lugar é esse? Aí eu falei: eu participo de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, num salão paroquial que tem uma cadeira boa, eu sento e não sinto dor nenhuma. Aí ela falou assim: eu já ouvi falar desse negócio de renovação carismática, mas eu não sei do que se trata. Você pode me explicar? Eram 5 da tarde, a médica só ia me atender às 8, tinha 3 horas para falar, né? Tá bom. Comecei a falar de grupo de oração para ela e depois entrei no anúncio principal, porque nós não somos pregadores que pregam grupo de oração, nós somos pregadores que pregam Jesus Cristo. Comecei a falar de Jesus para ela, daquilo que Jesus tinha feito na minha vida, daquele que Jesus é, e comecei a evangelizar aquela senhora, Ela foi chamada para consulta antes de mim. Ela pegou um pedaço de papel e me disse assim: anote o endereço desse grupo aí, porque eu gostei, eu vou lá. Anotei o endereço do meu grupo de oração. Ela foi para a consulta, depois dela eu entrei. 15 dias depois, essa senhora aparece lá no grupo de oração. No final, a coordenadora perguntou: alguém quer dar um testemunho da noite de hoje? Ela esticou o braço e falou assim: o culpado de eu estar aqui nesse grupo de oração é aquele cara ali. Quase que eu me escondi, né? Mas eu estou encantada com isso aqui. Eu fui impactada por essa experiência maravilhosa. Eu sempre fui aquela católica de missa de 7º dia, batizado, casamento, mas eu não sabia que existia essa maravilha dentro da Igreja Católica. Daqui eu não saio mais. E ela continuou indo ao grupo de oração, meses e meses, crescendo. Só que ela já era uma senhora idosa, viúva, morava sozinha, próxima ao filho dela. O filho se mudou de bairro e começou a fazer pressão na mãe para que a mãe também fosse para o novo bairro onde o filho estava morando. Ela chegou muito triste e falou assim para mim: eu vou ter que sair do grupo. Mas por que, dona fulana? Porque meu filho está fazendo pressão para eu ir para o bairro de Copacabana e aqui na Tijuca, né, fica contramão para mim e tal, então eu não vou mais poder continuar ainda no grupo de oração. Entrei na internet, puxei uma lista de 14 grupos de oração lá em Copacabana para ela participar. Está aqui, ó, não seja por isso. Entre num desses grupos de oração. Ela foi num grupo de oração. Passaram-se 2 anos. Ela me encontrou num evento arquidiocesano e disse assim: você se lembra de mim? Eu falei: claro que eu me lembro da senhora, dona fulana de tal. Como é que está lá no grupo em Copacabana e tal? Vinícius, estou toda alegre. Me convidaram para a equipe de serviço. Que maravilha, dona fulana de tal. Isso mesmo, servir a Deus é uma alegria. Passaram-se mais meses e até anos, 1 ano e meio por aí. Encontrei ela na festa jubilar em 2017, lá na Canção Nova. Vinícius, você se lembra de mim? Lembro. Me convidaram para o núcleo de serviço. Que bom, dona fulana e tal. Em fim de 2018, Vinícius, fizeram uma eleição lá no grupo de oração e me elegeram coordenadora do grupo de oração. Irmãos, a partir de um anúncio despretensioso no consultório de uma médica,
Como Maria, nós devemos aprender a levar o ressuscitado, a levar Jesus, a fazer Jesus acontecer na vida das pessoas. Como diz São Paulo na segunda carta a Timóteo: prega, insiste, oportuna e inoportunamente. Nós precisamos ser portadores de Jesus Cristo para o mundo que nos rodeia. Precisamos fazer os corações estremecerem de alegria por aquele que nós portamos, por aquele que nós anunciamos, que é Jesus Cristo. Quantas vezes nós católicos, nós cristãos, temos nos intimidado, anunciamos Jesus entre as quatro paredes do templo, e é muito confortável isso, mas precisamos anunciar Jesus no trânsito onde a gente dirige, na empresa onde a gente trabalha, na faculdade onde a gente estuda, na casa onde a gente mora. Anunciar com palavras e com testemunho. É preciso que anunciemos o Evangelho de todas as formas, se preciso for, até mesmo com palavras, diz São Francisco de Assis. Se preciso for, até mesmo com palavras. Maria é essa arca da aliança, portadora de Jesus Cristo e da alegria. Anuncie você também. Leve Jesus também para tantas Isabéis que nós temos hoje. Você tem alguma Isabel na tua casa, sim ou não? É preciso levar Jesus Cristo para Isabel que tem lá na tua casa. É preciso levar Jesus Cristo para Isabel que tem na nossa vizinhança. É preciso fazer Jesus acontecer. Com Paulo diante do Areópago, imagens de vários deuses e um monumento com a seguinte inscrição: há um Deus desconhecido. Esse Deus que vocês desconhecem, eu vou-lo anuncio, disse Paulo. Era o Deus de Israel. Tinha lá uma plaquinha escrita: há um Deus desconhecido. Não conhecemos esse Deus, não sabemos nada desse Deus. Paulo ficou muito compungido com aquilo. Esse Deus que vocês desconhecem, eu vou-lo anuncio, eu vou-lo torno conhecido. E quando ele anunciou o Deus de Israel, milhares de homens foram convertidos. Milhares. São João Paulo II fala que nós estamos nos novos areópagos, nos novos cenários de evangelização. É preciso tornar Deus conhecido novamente. E aí você conhece a continuidade de Lucas 1. Depois daquele encontro fraterno, aquele encontro de alegria, de anúncio entre Maria e Isabel, Maria começa a louvar o Senhor. Lá no Magnífico, né? Essa oração belíssima que a igreja reza na liturgia das horas todas as tardes, né? Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Aqui Maria também quer nos ensinar a sermos homens e mulheres de louvor, a sermos homens e mulheres que louvam a Deus, porque o louvor reconhece quem Deus é. Reconhece quem Deus é. O louvor rebaixa os soberbos e exalta os humildes. Que coisa linda! A história da igreja vai dizer que os primeiros cristãos eram lançados na arena para serem devorados pelas feras, mas eles iam cantando louvores ao Senhor, e o imperador ficava humilhado com aquele louvor. Como assim? Esse povo vai morrer, vai ser devorado e mesmo assim louva a Deus. O louvor rebaixa os soberbos e eleva os humildes. O louvor reconhece e proclama para o mundo espiritual ouvir que
Deus é Deus e que Satanás é obrigado a ceder, a bater em retirada. Esse é o poder do louvor. Quando você louva, você proclama para o mundo espiritual: não há outro como o nosso Deus, Ele é o Senhor, não há outro Deus além dele, e Satanás é obrigado a bater em retirada. Feliz o grupo de oração que louva muito, cria uma atmosfera espiritual que favorece o derramamento da graça de Deus, cria uma atmosfera espiritual de profunda libertação, porque o maligno é obrigado a bater em retirada diante de um povo que louva a Deus. Salmo 87 diz assim: feliz o povo que vos sabe louvar, caminha à luz de vossa face. Salmo 88, versículo 16. Feliz o povo que vos sabe louvar, caminha à luz de vossa face. Quero partilhar com vocês duas últimas características de Nossa Senhora. O sim de Maria foi marcado pela constância. Ela disse sim diante do anjo, ela disse sim diante do profeta Simeão, quando ele disse: uma espada de dor transpassará a tua alma. Ela manteve o sim dela. Ela disse sim quando Jesus saiu de casa para iniciar sua vida pública. Ela disse sim quando começaram as perseguições dos fariseus e dos doutores da lei a Jesus. E ela disse sim quando o filho dela estava vertendo sangue na cruz. O nosso sim a Deus precisa ser constante, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Quantas vezes diante da doença nós revogamos o nosso sim a Deus? Quantas vezes diante daquele diagnóstico difícil a gente começa a murmurar contra Deus? Eu te servi durante tantos anos lá na paróquia, e é essa a paga que o Senhor me dá? Maria nos ensina a dizer sim a Deus na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida. Não é isso que a gente promete lá diante do altar quando a gente se casa, sim ou não? Que o nosso sim seja constante a Deus, às nossas esposas e maridos, ao projeto de Deus na nossa vida, mesmo diante das contrariedades, mesmo diante das circunstâncias dolorosas da vida. E a última característica de Maria que eu quero partilhar com vocês nessa manhã: Maria garantiu um clima de oração no cenáculo de Jerusalém. Atos 1,14. Eles perseveravam unanimemente em oração em torno de Maria. Maria é a garantidora de que os discípulos não ficaram dispersos no cenáculo. Ela garantiu que eles aguardassem em expectativa, em oração profunda no cenáculo. O pregador da casa papal, Frei Raniero Cantalamessa, vai dizer assim: no cenáculo, Maria não foi mãe da igreja, ela foi madrinha da igreja. Porque só pode apresentar alguém para ser batizado no Espírito aquela que foi previamente batizada no Espírito Santo por ocasião da anunciação. Então ela já tinha recebido o batismo do Espírito, ela poderia apresentar os seus afilhados agora para que também eles fossem batizados no Espírito Santo. Então no cenáculo, Maria não foi mãe, Maria foi madrinha. Vamos pedir a nossa Dinda, a nossa madrinha, que hoje nos apresente de novo a Jesus para que sejamos batizados no Espírito Santo, sim ou não? Então convido você a ficar em pé e sem medo, coloque-se no
colo de Maria, como um afilhado se coloca no colo da Dinda, para que ela o apresente diante do altar, para que ele receba o dom do Espírito Santo. Mãe, nessa manhã, nós nos colocamos como afilhados, como pequeninos no teu colo, para que tu nos leves diante do teu Filho Jesus, e ele nos batize no Espírito Santo. Nós precisamos da tua intercessão, Mãe. Tu és a garantidora de que Pentecostes vai acontecer. Tu és aquela que nos sustenta na fé, em expectativa do cumprimento da promessa. Humildemente nós te pedimos nessa manhã, Mãe, leva-nos a Jesus para que Ele nos encha do Espírito Santo. Leva-nos a Jesus para que nós também sejamos enchidos da graça do Pai. Entramos nessa tua escola de fé, Mãe, e queremos experimentar também nós a força do Altíssimo nos envolvendo com a sua sombra. Intercede por nós, Mãe. Intercede por nós.